Vocês têm em mãos ali, primeira página, frente e verso, é um relatório do processo. Então, nada mais é do que um resumo do que aconteceu aqui com todos os andamentos, os principais andamentos do processo. Segunda página em diante, vocês têm uma cópia da pronúncia. Pronúncia é o nome da decisão que admite a acusação para que venha a plenário. Pronúncia ela não condena, não absolve, até porque quem vai condenar, absolver, ou seja, resolver esse processo em definitivo são vocês, o Conselho de Sentença, né? Então, tudo que constar aqui na pronúncia, interpretem apenas tão somente a título informativo, tá certo? Todos têm à disposição o notebook, tem o processo na íntegra, tanto a fase policial de investigação quanto a fase judicial. Né? Os senhores e senhoras podem e devem ler esse material. Eventualmente, o juiz, o promotor de justiça, ou então os defensores, a gente costuma fazer referência a peças do processo, identifica por movimento, movimentação. Né? O processo hoje eletrônico, tramitando no ProJude, que é o nosso sistema, né? E esse movimento, movimentação seria mais ou menos como se fosse, ali, se fizesse um paralelo, né? Como se fosse uma página do processo. Então, se derem uma olhadinha, por exemplo, nas cópias que foram disponibilizadas aqui, a primeira, né, aqui em cima tem ProJude, aí tem processo, um pouco para frente ele vai ter o número do processo e tem MOV ponto, e no caso do relatório, 321.2. Localizaram ali? Aqui em cima, primeira página. Né? Se vocês derem um Ctrl F no notebook, no PDF, e digitarem lá MOV ponto e o número, vocês conseguem localizar daí a peça que a gente faz referência. Sem prejuízo, também o Álvaro sempre projeta aqui no televisor, né, as imagens das peças que a gente faz referência, né? E aí, é claro, se tiverem qualquer problema, fiquem bem à vontade, é só conversar com a gente auxilia com toda certeza no que for necessário, né? Eu, Álvaro e Arthur estamos aqui integralmente à disposição de vocês, tá certo? Teremos aqui também a instrução em plenário, que significa dizer o oitivo de testemunhas, e se o caso for também interrogatório dos acusados, né? E os senhores e senhoras na condição de jurados podem e devem fazer perguntas. Então, se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, que a pessoa que estiver aqui sentada, então por videoconferência, tenha que responder, fique bem à vontade. A hora que eu der a oportunidade, levantem a mão, peguem o microfone e façam sim a pergunta. Se por qualquer motivo entenderem que não é caso de fazer a pergunta direto no microfone, a gente tem papel e caneta à disposição, faz por escrito, passa para o Arthur, ele me repassa e eu repito aqui a pergunta que vocês tiverem feito. Tá certo? Até aqui alguma dúvida, algum problema? Tranquilo? Tá. Uma última anotação, pessoal, vocês formam aqui um órgão colegiado, um conselho de sentença, né? Mas a decisão de cada um dos senhores e senhoras, o voto de cada um dos senhores e senhoras, ao final do julgamento, ele é individual. O que isso significa, implica na prática? Vocês não podem conversar entre vocês e nem com outras pessoas a respeito do processo. Tá? Então, conversar é possível, não tem problema algum. A gente vai passar aqui algumas horas, não vai exigir que vocês fiquem literalmente de boca fechada, né? Não é isso. O que o nosso código, entretanto, veda é que vocês, vamos dizer assim, troquem ideia, troquem figurinhas a respeito do mérito da causa do julgamento, para que um não influencie o outro. Né? Então, se tiver essa troca de figurinha, vamos dizer assim, né, é causa para dissolver o conselho de sentença, e ainda o código lá prevê até aplicação de multa para quem der causa a isso. Né? Então, só observar bem essa restrição aí, para que não tenhamos contratempos durante o julgamento. Perfeito? Tá, ok. A gente passa aqui a tomar o nosso compromisso, uma formulária prevista em lei. Eu faço a leitura em voz alta, ensino, chamo o jurado um a um, e à medida que forem sendo chamados, por favor, respondam, assim eu prometo. Ok? Então, todos em pé, por favor. Jurados, eu concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e ainda proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e também de acordo com os ditames da justiça. Eu chamo inicialmente a jurada Bruna Stavinsky. Ok? A jurada Bianca Peters Barroso. Jurada Regiane. Gabriele. João Vitor. O Gustavo. E, por fim, a Giovana. Ok, perfeito. Ministério Público, em relação à ordem de inquirição. Pelo PF, tá certo. Pode iniciar. Iniciamos. Ok, vamos lá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá, o nome completo do senhor qual que é? Maximiliano de Lima e Silva. Tá, Maximiliano, pelo que eu verifico aqui, o senhor é policial rodoviário federal, é isso? Afirmativo. Tá. Quero crer que apenas em função do seu trabalho é que o senhor teve contato aqui com as pessoas envolvidas aqui nesse processo, né? Não tem qualquer vínculo com elas? Não. Tá, perfeito. O senhor será ouvido como testemunho e por isso presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Ok. Quem conversa com o senhor a partir de agora, Dr. Lucas, é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, Maximiliano, tudo bem? Bom dia. Bom. Maximiliano, nós estamos aqui para apurar um fato ocorrido dia 19 de abril do ano passado, né, bem recente. Segundo consta aqui, o senhor Leandro foi, segundo consta da acusação, o senhor Leandro foi morto pelo senhor Jonathan e pelo senhor Matheus lá no Parolim, mediante disparos de arma de fogo.
O senhor, como no início nos mencionou, o senhor é policial rodoviário federal. Afirmativo. O senhor, de alguma forma, participou aqui dessa ocorrência? Lembra do caso? Lembro. Então, por Lembro, favor, sim. eu sei que o senhor já foi ouvido na polícia, já foi ouvido na sala de audiências, né, mas agora chegou o momento mais importante, que é falar na frente dos jurados quem, de fato, vai julgar, né, o caso. Então, por favor, fique à vontade, conte para eles, por favor, o que aconteceu. Certo. A equipe de motociclistas da Polícia Rodoviária Federal estava fazendo o patrulhamento na linha verde, uma rodovia federal, BR-476. E nas proximidades ali dessa rodovia, a gente foi parado por populares, né? E com várias informações contraditórias, né? No princípio falaram que tinha um assalto, tinha disparo, tinha, né? Então várias pessoas estavam falando, acho que assaltaram a van, não sei, né? Então a equipe começou a fazer buscas pelo local, né? E num cruzamento de uma das ruas ali da comunidade, a gente entrou no meio do fogo cruzado entre dois grupos, né? Então um grupo que a gente fez a prisão e o outro estava atirando, então eles estavam atirando entre eles, né? Então eu fui o primeiro motociclista a chegar nesse confronto, né? Então eu visualizei dois indivíduos atirando para trás, né? E um grupo já mais ou menos 50 metros de distância também, né? Então, quando eles visualizaram a polícia, os dois indivíduos mais perto, eles jogaram as armas no mato, né? Um rapaz tirou a balaclava, também jogou no mato, e o outro grupo começou a se dissipar, né? Aí a gente algemou os dois indivíduos, né? Então, como eu falei, um estava com uma balaclava, o outro estava com uma máscara preta e um capuz. Os dois estavam com capuz, só que um estava com uma máscara de proteção facial preta e o outro com uma balaclava. As duas armas a gente recuperou, né? Os carregadores, uma arma estava municiada, outra já estava vazia. Municiada, estava inteira ou já estava com alguns projéteis, o senhor se lembra? Estava com 5 projéteis intactos, né? Porque então, quando você faz o disparo, além do projétil você sair, a cápsula também é ejetada. Então, então no local ali não tem informação se foram recuperados acho que talvez a Polícia Civil deve ter recuperado. Lembra de cheiro de pólvora? Se parecia ter sido usado há pouco tempo? Sim, e eu visualizei também o disparo com fumaça, né, do cano da pistola, eu visualizei. Então o senhor viu essas pessoas que estavam correndo, atirando, assim, além disso, depois o senhor conseguiu recuperar a arma após eles terem dispensado as armas, é isso? Eles jogaram no mato. Exatamente. O senhor se lembra quais eram as armas? Eram pistolas, se não me engano, marca Taurus, né? Eram 2 pistolas, né? 2 pistolas. E aí a gente... Depois de algemar, os dois estavam de luvas, né? Então eles estavam de luvas, máscara e touca e outro balaclava. Álvaro, você pode colocar pra gente, por favor, só para ver se mais ou menos isso. 459, folhas 459, bem rapidamente. Mais ou menos isso daí que tá aqui. Exatamente, essa mesmo. Então eu estava com o rosto coberto, em balaclava, é isso? Exatamente. Isso que é uma balaclava. Exatamente. Obrigado, Álvaro. Então, além disso, luvas e um outro com máscara e máscara facial e uma touca, né? Só ficava a região dos olhos visíveis, né? Entendi. Daí eles dispensaram as armas, vocês dispensaram as armas, deitaram no chão, a gente algemou eles, né? E ficamos protegendo eles do outro grupo. Porque eles até agradeceram a gente, né? Então os dois lá falaram, olha, vocês salvaram a nossa vida. Eles iam nos matar. Estavam sem munição. Estavam sem munição. Estavam fugindo, né? E o senhor soube depois por que eles estavam fugindo desse grupo? Depois sim, porque a gente encaminhou para a central de flagrantes. Chegando lá, o delegado pediu para a gente encaminhar eles para a delegacia de homicídio. Então eles tinham suspeito que tinha uma ligação com um recente homicídio que tinha
ocorrido na região. Então essas pessoas que os senhores prenderam, tinham ligação com um recente homicídio que tinha ocorrido momentos antes, é isso? Exatamente, essa é a informação que a gente teve. E também, quando a gente estava no local fazendo a segurança deles, alguns populares se aproximaram e queriam identificar eles, né? Então eles pediram, não deixa a gente ser visto, né? Então a gente protegeu eles ali para eles não serem reconhecidos também. Mas alguns perguntaram por que você fez isso, por que você matou ele. Então a gente no local já suspeitou que se tratava de homicídio, né? Uhum. Claro, isso daí não fica a cargo de vocês, mas ali, a região é Parolim, né? É uma região de vila ali do Parolim? Sim, ali é uma região dominada aí pelo tráfico de drogas, né? E tem disputa aí de gangues, né? E parece que eram dois grupos distintos, né? Então, pelo que o próprio preso afirmou no dia, eles desceram a favela ali para confrontar esse grupo aí, para se vingar. Ou seja, isso é do conhecimento do senhor mesmo, o senhor sendo PRF ali, né? Como o senhor também atua na região, o senhor tem conhecimento que ali tem uma guerra do tráfico. Sim. De grupos rivais. Exatamente. Uhum. E pelo que o senhor percebeu, mesmo no dia ali, após, claro, informações da Polícia Civil, isso que aconteceu naquele dia 19 de abril foi uma briga de grupos rivais. De traficantes. Essa era a nossa foi a sua percepção. Isso. Só que um dos presos, não lembro qual, ele afirmou, não, eu estava ali porque mataram uma menina, alguma coisa assim, estava ali por motivo de vingança, né? Mas a gente não sabe se isso foi verdade, a gente não pôde também conferir depois. Uhum. Entendi. Além do senhor, também está o PRF Daniel. Exatamente. Uhum. Que, se não me engano, vai ser ouvido por videoconferência, Alfa? Entendi. Uhum. O senhor, claro, também a questão da Polícia Civil, sabe se eles tinham envolvimento, de fato, já tinham antecedentes relacionados a tráfico de drogas ou outros crimes, ou isso depois o senhor não ficou sabendo? Parece que eles já tinham passagem, eles mesmos falaram que já tinham, né? Mas no momento estavam em liberdade, não tinha mandado de prisão em aberto nem nada. Entendi. Né? Entendi. Vocês confirmaram, falaram alguma coisa da posse da arma? Se eram deles mesmo? O que eles estavam fazendo armados? Ou isso também eles... Confirmaram na hora, no momento confirmaram. E chegando à delegacia, daí recusaram. Né? Recusaram? Daí mudaram a versão, falando que não estavam com as armas. Né? Entendi. Uma última pergunta, é normal a PRF estar bem por ali? Ou foi um acaso de terem encontrado vocês? Não, é normal, porque a nossa circunscrição para atendimento de acidentes e notificações de autuações é a rodovia federal e áreas adjacentes, numa área de 30 metros do eixo da rodovia. Né? Isso é a parte administrativa. A parte de segurança pública, ela abrange outros territórios, né? Então, naquela situação, a gente está fazendo um retorno para voltar para o sentido contrário, e a gente entrou numa... E aí que populares abordaram vocês para falar de alguma coisa que estava acontecendo grave, ali, assalto? Ou... Veio com um automóvel, motorista, falou, acho que está tendo um assalto na van, fomos na direção da van, falou, não, está tendo tiroteio atrás de uma panificadora. Então, a gente ficou meio procurando ali a situação, né? Daí foi quando a gente entrou na linha de fogo cruzado entre esses dois grupos, né? Tá certo, Maximiliano. Não vou tomar mais seu tempo. Muito obrigado, né? O senhor Maximiliano está de férias da PRF, fez questão de vir contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Né? Bom dia. Bom dia. Pela defesa, doutor, alguma pergunta? Tenho sim, excelência. Maximiliano, bom dia. Bom dia. Maximiliano, eu estava prestando bastante atenção no que você estava dizendo. Pelo que eu entendi, você entrou na favela lá sem saber exatamente qual seria o local desse confronto. Exatamente, a gente estava, como eu falei, a gente é motociclista, né? A gente estava com 3 policiais em 3 motocicletas e a gente estava numa formação, né?
uma formação que a gente chama coluna por um, e onde um vai e os outros vão seguindo. Então a gente foi fazendo uma busca, a gente passava na esquina, olhava os dois lados, procurava, tentava cercar, a gente sabia mais ou menos o local, que os populares iam apontando, estão ali, estão ali. Então a gente foi indo até chegar no local exato ali, que foi um cruzamento entre ruas ali, né? Entendi. Você era o primeiro, então? Era o primeiro motociclista, exatamente. Você visualizou os dois réus vindo. Você chegou a visualizar os demais? Ou você escutou? Como é que foi? Eu visualizei dois, que estavam mais próximos, estavam segregados, e um grupo que estava afastado, mais ou menos uns 50 metros. Então tinha um grupo no meio da rua ali, né? Que visualmente no confronto. E tinha muitos populares curiosos que estavam mais assim dentro de casa, estavam na calçada, assim, mas estava bem movimentada a região. Né? E esse outro grupo, vocês chegaram a tentar capturá-los, alguma coisa? Ou não? A Polícia Rodoviária Federal não, porque quando ela pegou os dois primeiros, né, a gente fez a segurança dos dois. Logo após, digo 1 ou 2 minutos, foi muito rápido. Apareceu uma equipe da PM, uma unidade móvel da PM, né? E chegaram também alguns policiais militares sem uniforme, né? Da inteligência, assim. Não sei se já estavam na região, se já estavam talvez num homicídio ali, ou passando pela região, não sei, mas foi muito rápido. E quando eles chegaram, a gente já falou, olha, aquele pessoal que está ali na outra quadra ali estavam em confronto, estão armados. Então chegou outras motocicletas da Polícia Militar que eles foram para abordar o outro grupo. Né? Você tem ideia, Maximiliano, quantas pessoas tinham nesse outro grupo? Olha, eu não tenho ideia, mas mais ou menos ali uns 5, 7 pessoas. Né? A gente assim visualizou muita gente, estavam próximos, mas a gente não sabe quem estava realmente participando. A gente conseguiu identificar pelo menos uns 3 que realmente estavam confrontando, eles queriam reconhecer os presos, né? E que a gente não deixou, falou, não, vamos proteger eles, porque senão isso foi pedido até dos presos, né? Falou, olha, não deixa eles virem para cá, né? Eles querem matar a gente, né? Entendi. Após a prisão dos réus, ainda escutou tiros? Você comentou que eles estavam atirando para trás. Isso. Não. Correndo e atirando para trás. Não, negativo. Não. Depois que... não. Mas esse atirando para trás, você confirma? Sim, eu confirmo. Né? Tá. Depois que ele estava atirando para trás, quando ele deu de frente com a gente, né? Eu subi alguns metros para me abrigar, porque ia ter um confronto imediato ali. O segundo policial, não, ele já abandonou a moto e já enquadrou os dois que já se entregaram imediatamente, né? Então, a partir desse momento, não teve mais disparos. A visualização que eles se entregaram, se renderam, seria um alívio quando eles viram você? A impressão teria sido essa? Os dois, quando chegaram, vocês nos salvaram. Acho que você comentou isso. Olha, isso eu não posso afirmar, né? Porque se eles não se entregassem, eles iam entrar em confronto com a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, a escolha deles acho que foi a mais inteligente ali para evitar danos maiores ali, né? E como eu disse, eles estavam muito solícitos, os dois, estavam bem agradecidos, estavam com bastante medo, né? Agradecidos, você falou? Estavam agradecidos com a gente ter prendido eles vivos, né? E falaram, não deixa eles chegarem perto, porque eles querem matar a gente. Eles estavam sem munição nas armas, então eles não tinham poder de fogo para confrontar o outro grupo, né? Você comentou que numa das pistolas tinham 5 munições ainda, né? Então... Exatamente, e a outra estava completamente vazia. Tá. E só foram encontradas 2 pistolas? Pela equipe da PRF, só 2. Essas pistolas, você tem ideia da capacidade de tiros? Normalmente 12 a 17 disparos, dependendo do modelo, né? Depende do modelo e do carregador. Exatamente. Tem carregadores mais longos que pode ter uma extensão, né? Pode ter uma maior capacidade de municiamento. Dali, do local, do Parolim, vocês não levaram direto para homicídios, então? Por que não levaram para homicídios direto? Porque o único crime que a gente visualizou foi disparo de arma de fogo em via pública
e porte ilegal de arma de uso permitido. Eles não estavam com porte de arma. Então foi os únicos crimes que a gente visualizou no local ali, né? Vocês não chegaram aí até o local onde estava a vítima? Vocês não chegaram a... Não, porque essa informação chegou depois pra gente, que tinha uma pessoa baleada. Mas a gente, segundo os presos, os nossos 2 presos, o baleado era um amigo deles, né? Agora, me recordando bem, eles falaram assim: olha, a gente veio para se vingar lá, a morte, não sei o que, e mataram o nosso amigo. Então eles, não, esse é nosso amigo. E a gente falou: então vamos proteger. Querem matar os 3, né? Um praticamente mataram, os outros 2. Daí a gente chamou uma viatura 4 rodas para a gente fazer o encaminhamento dele. E a gente, como também não tinha certeza da relação, a gente levou para a central de flagrantes, que lá a gente esperou a determinação ali da autoridade policial. Entendi. Cristiano, muito obrigado. Estou satisfeito. E pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não? Eu tenho... Excelência, um dos jurados. Pois só para iniciar o microfone ali, por favor. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Aqui no depoimento diz que foi possível ouvir disparos depois deles já terem se rendido. Esses disparos foram próximos, foram só longe, assim? Só fiquei em dúvida disso. Depois deles terem se rendido, não me recordo ter ouvido nenhum disparo, porque, como disse, eram 2 grupos assim bem visualmente fáceis de identificar, né? Então o primeiro ele foi abordado, imediatamente foram algemados e, como era uma esquina, a gente tirou da linha de confronto, né? A gente separou eles, então eles já não estavam mais na visibilidade do segundo grupo. E o segundo grupo, que a gente sabia que estava armado, eu não vi nenhum disparo, e mesmo assim a gente não tinha poder de fogo porque como a gente éramos 3. Na doutrina da polícia a gente não pode ficar sozinho, tem que ficar sempre em duplas. Então os 3 têm que ficar juntos, necessariamente. Não dá para formar 2 duplas. Então os 3 tinham que ficar com os presos. O outro grupo, a gente estava se abrigando a gente imaginava que eles iam vir em direção da polícia rodoviária e atacar a gente. Mas isso não aconteceu, porque imediatamente após chegou um reforço da PM aí que nos auxiliou bastante. Obrigado. Eu tenho, são 2 perguntas. O primeiro ponto, esclarecer uma dúvida, né? O senhor tinha dito que eles já não tinham mais munição, né? E depois, no primeiro momento, falou que ele tinha no carregador 5 munições. Essa arma não estava em poder dele, tinha sido dispensado já, isso? Né? Os 2, cada um estava com uma pistola. Tá. Um deles tinha 5 munições ainda, que é muito pouco. Tá. Isso aí, para quem está num confronto aí com um grupo de 7 pessoas, nada. E o outro, a pistola estava completamente vazia. Quando o senhor disse que não tinha como fazer frente, na verdade é pela quantidade, não que ele não tinha. Pela quantidade, ainda, exatamente. Tinham 5, mas eu suponho que sejam 7 ou até mais pessoas, né? Normalmente os disparos não são unitários, né? A gente sempre faz um disparo duplo. Então, se você vai atingir 2 pessoas, você dá 2 tiros em uma, 2 na outra. Então já são 4. Entendi. Como eles tinham 5, ele não tinha poder de fogo algum ali, né? Ainda que, entre aspas, né, se reservasse uma bala para cada um, ia faltar bala, é isso? Exatamente. Exatamente. Palavras. Isso. Tá certo, eu entendi. E essas armas não foram encontradas em poder deles? Eles dispensaram as armas? Foram dispensadas, inclusive eu visualizei o movimento deles, né? Eles jogaram no mato, cada um jogou de um lado. Foi muito fácil encontrar, não precisou buscar assim, porque como a gente viu onde caiu, só fomos lá e fazer a coleta. Né? Entendi. E para finalizar aqui, o Daniel Jorge Fukimoto Fortuna é seu colega, ele estava junto. Sim, exatamente. Tá? Tudo que o senhor contou aqui, em tese também ele vai poder relatar aqui, é isso? Não necessariamente, porque como ele era o segundo policial motociclista, quando eu entrei na área do confronto ali na linha de tiro, eu acredito que eu seja o único que vi os 2 fazendo disparos.
e jogando a pistola. Ele veio imediatamente após, e eu acho que ele não viu essa cena, a fumaça saindo das armas, eu acredito que não. E tinha um terceiro mais atrás ainda, que esse também acho que não conseguiu visualizar nada. Entendi. Mas, de qualquer maneira, então, o que o Daniel teria para nos contar aqui, o senhor também já relatou isso, de mais relevante? Ele pode dar mais informações em relação à abordagem, porque como eu fui me abrigar, ele decidiu abandonar a viatura e enfrentar os dois frente a frente, né? Não é assim parte da doutrina, até porque é uma violação à segurança do policial, né? Ele devia pelo menos me acompanhar, se abrigar junto comigo, para a gente ir passo a passo e varrendo o terreno, fazendo as abordagens, né? Mas ele decidiu encarar os dois de frente, né? Acho bem louvável da parte dele. Então ele já fez a primeira abordagem desses dois, né? Na teoria suspeitos, né? Entendi, tá ótimo. Eu agradeço, Maximiliano, a gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado. Jonathan, ele saiu daí, não está do seu lado mais, né? Não, doutor. Tá, tudo bem. Então vamos lá, pode retomar a gravação ali e também a transmissão, por favor? Jurados, vamos lá então, a gente retoma aqui a instrução e passamos ao interrogatório aqui, no caso, não do Jonathan, mas do Matheus, né, que foi o primeiro colocado aqui na videoconferência. Aí iniciamos ali? Ok, então... Matheus, bom dia então, tudo bem? O nome completo do senhor qual que é? Bom dia, Vossa Excelência. Meu nome é Matheus Maier de Almeida. Tá. Matheus, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir a sessão de julgamento, tá certo? A gente passa aqui ao seu interrogatório, perfeito? Perfeito, doutor. Tá, o seu atual endereço qual que é? Eu moro no Rua Montese, eu só não me recordo o número da casa. Tá, Rua Montese, onde fica? No Parolim? No Parolim. Aqui em Curitiba, né? Sim, senhor. Tá, perfeito. A sua profissão qual que é, Matheus? Eu trabalho atualmente com a reciclagem. Tá, hoje o senhor está preso aqui há quanto tempo? Eu estou exatamente 9 meses, 9 meses. Tá, perfeito. E quando em liberdade, qual que era a sua remuneração, o seu salário, enfim, quanto é que o senhor ganhava em média por mês? Doutor, eu ganhava como nós comprávamos o material, doutor, a gente reproduzia e vendia. Em torno de R$1.000, às vezes 800, conforme fosse as compras, doutor, do material. Tá, eu entendi. Chegou a frequentar a escola? Frequentei sim, doutor. Até que série? Até a 6ª série. Tá, o senhor tem que idade hoje, Matheus? Eu tenho 19, doutor. Tá. O senhor é casado? Não, doutor, solteiro. Tem filhos? Não, doutor. Tá. Fora esse processo criminal, tem ou já teve outros? Não, doutor, nenhum. Tá. O senhor é bem jovem, né? Tem 19 anos. Quando adolescente, teve algum problema com a polícia? Menor de idade? Não entendi, doutor. Quando tinha menos de 18 anos, teve algum problema com a polícia? Não, doutor, nunca tive problema com a polícia. Tá. E o senhor é daqui mesmo, de Curitiba? Sim, sim. Já residiu em outro estado? Oi? Já residiu em algum outro estado? Não, doutor. Também não, tá certo. Matheus, o senhor tem advogado constituído aqui presente, Dr. Peter, né? Sim, doutor. Tá, tem conhecimento da acusação também? Oi? Tem conhecimento da acusação também? Sim, senhor. Tá, então a partir de agora não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer, se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo, tá certo? Mas por outro lado, o momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida, tá certo? Não entendi, doutor. Pode repetir, por favor? Tá, eu disse que o senhor pode ficar em silêncio se quiser e que isso não vai prejudicá-lo, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Entretanto, de outro lado, se entender que é caso de respondê-lo, o senhor admitir, confessar aqui essa acusação, né, e em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida. Entendi, doutor. Tá. Diante disso, tem interesse em fazer as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Vou ficar em silêncio, doutor. Tá. Tudo bem, então, eu não tenho perguntas. É essa a mesma orientação, Dr. Peter? Talvez ele não tenha compreendido, Excelência. Desculpe, com todo respeito pelo fato de estar longe, tá? Ele tem intenção de se manifestar sim. Talvez ele não tenha entendido esse ficar em silêncio. Tá. Entendeu, Matheus? O seu advogado orientou que o senhor responda as perguntas. É um direito seu, pode ficar em silêncio, não é obrigado a responder. Eu respondo
respondo, doutor, respondo. Ok? Tá, responde então, tá certo. A primeira pergunta que se faz aqui, Matheus, é bem simples. Consta que dia 19 de abril de 2022, por volta das 8h40 da manhã, na rua 24 de maio, próximo ao número 3501, esquina com a rua Plácido de Silva, bairro Parolim, aqui em Curitiba, o senhor Matheus Maier de Almeida, juntamente com Jonathan de Almeida, teriam aqui matado a vítima Leandro Aparecido Franco de Andrade. E, segundo diz o Ministério Público, fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. Né? Além disso, constam aqui 3 qualificadoras: a motivação torpe, porque esse fato teria relação com o tráfico de drogas, o emprego de meio de que resultou perigo comum, já que vocês teriam efetuado, segundo o Ministério Público, diversos disparos em via pública, próximo a várias residências habitadas e com pessoas que circulavam no local, e além disso também teriam empregado recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, segundo diz a Promotoria de Justiça, teriam abordado ela de maneira repentina pelas costas, quando então passaram a efetuar os disparos. Basicamente o que se tem aqui, Matheus, é uma acusação de homicídio qualificado. Esse fato aqui é verdadeiro, é falso? Falta do homicídio qualificado? Isso, essa acusação que pesa contra o senhor e contra também o Jonathan. Esse fato é verdadeiro, é falso? O que aconteceu aqui nesse dia? Doutor, vou falar a verdade, doutor. É porque eu tô aqui, né, doutor? O fato, eu tava em casa no dia do fato, dormindo. Meu primo Jonathan chegou desesperado em minha residência. Chegou chorando, falando com o Leandro. Estava vindo com mais alguns rapazes em direção à nossa casa, armado. Imediato eu levantei, desesperado. Minha mãe começou a passar mal, meus irmãos começaram a chorar. Começaram a passar mal também. Eu fui até o quintal da minha casa e peguei uma arma que estava enterrada. Daí comecei a entrar em desespero, doutor. Até porque o Leandro, o Hugo Deletier, ele é uma pessoa perigosa. Muita gente tem medo dele, inclusive eu tinha medo dele, por conta do que aconteceu, né, doutor? Nós palpitamos por sair para a rua, mas não com a intenção de matar, não com a intenção de fazer outro tipo de perigo. Nós saímos para defender a nossa vida, doutor. Nós saímos para defender a nossa vida. Até porque tinha criança dentro da minha casa, tinha minha mãe passando mal, e aí nós palpitamos por sair para a rua, doutor. Andamos algumas quadras para frente, até que demos de encontro com o Tchê e os amigos dele. Foi onde que eles avistaram nós, começaram a efetuar vários disparos em cima de nós. Eu e meu primo Jonathan se abriguemos atrás de uma parede, efetuamos alguns disparos, sim. E ali começou um confronto, doutor. Eles davam muito tiro. Até que a nossa munição era poucas, doutor. E eles, como eles estavam mais com arma de grosso calibre, em momento algum eles se intimidaram com os disparos que a gente deu, em momento algum. Eles continuaram vindo para cima, até que ele e o Jonathan corrimos várias quadras, doutor. Tentamos se abrigar em alguns lugares para se esconder, para defender nossa vida. Não conseguimos se abrigar em lugar nenhum, porque nós estávamos desesperados, com medo. Até que foi Deus, até que nós passamos uma rua e vimos a polícia. Nós vimos a polícia, em nenhum momento temos alguma reação contra os policiais, até se entreguemos para a polícia, começamos a pedir ajuda para eles poderem salvar a nossa vida, doutor. Quem que era o Leandro aqui, a vítima? O senhor conhecia ele por quê? Eu conhecia ele de vista, doutor. E ele era bem temido na comunidade. Ouvi falar várias coisas dele, que ele tinha bastante homicídio, era bem temido mesmo, que ele matava mesmo. Doutor, eu não tenho por que estar mentindo. Primeiramente, não tenho por que estar mentindo. Eu comecei a ser ameaçado, não sei porquê, doutor, não sei porquê, o tanto ódio que ele tinha por mim, não sei, o ódio dele. E as ameaças veio frequentemente, doutor. Como eu moro na parte do meio, eu trabalho na reciclagem. Eu trabalho com pessoas. Então, só para eu conversar com uma pessoa ali, uma pessoa aqui, ele já começou a odiar eu. Só pelo fato de eu morar na parte do meio, ele já começou a odiar eu. Aí, pelos fatos de eu
Eu trabalhei com a mãe dele, doutor. Tive a oportunidade de trabalhar com a mãe dele, ele ia lá no trabalho da mãe dele. Eu tive a oportunidade, a mãe dele sabe que eu sou um piá trabalhador. Nunca tive raiva, nunca tive maldade nenhuma com o filho dela. Ela conhece, ela sabe que eu sou uma pessoa trabalhadora. Não tem envolvimento com crime nenhum, doutor. Tá. Você está me dizendo, Matheus, que esse fato aconteceu porque você mora no meio e ele mora em outro local e a partir daí, então, ele queria matar o senhor, é isso? E vem essa aí sim, doutor. Vem essas ameaças antes, falando o tio falou que vai te matar porque você conversa com tal pessoa. O tio vai te matar porque você mora aí, você é alemão. Uhum. Eu praticamente, eu não acreditei muito nas pessoas, doutor. Até porque eu continuei o meu ritmo de trabalho, não mudei, continuei meu ritmo de trabalho, continuei morando na minha mesma casa, até que um dia eu estava dormindo, meu vizinho foi até conversou com alguns populares ali, e eu fiquei sabendo que o Tchê e mais uns piados estavam invadindo minha casa, uns dias antes do fato. Tá. Uns dias antes do fato ele tentou invadir minha casa, doutor. Tá, ele estava armado. Eu entendi que você disse que não gostava, que conversava com outras pessoas, não ficou muito claro, mas enfim, se esse é o motivo que o senhor diz, ok. Seguimos. Em relação ao Jonathan, né? O que o Jonathan tem a ver com isso? Doutor, o Jonathan também vinha sendo ameaçado por conta de namoralismo, doutor. O Jonathan vinha sendo ameaçado porque queria conversar com outras pessoas, por causa da nossa amizade, por conta de namorar ali. A gente, doutor, que mora ali, a gente não pode ultrapassar uma rua. Se a gente ultrapassar uma rua, a gente vai morrer, eles vão matar, nós é proibido de passar. A gente não pode sair dali, doutor. E por conta, nós sobrevivemos dali, doutor. A gente tem que trabalhar para sustentar nossa casa, nossa família, doutor. Então, ele já vem ameaçando, porque ele era um cara temido. Ele era um cara temido na comunidade. Tá, entendi. Então a motivação... ameaçado por ele por conta de namorar ali na região. Tá, a motivação em relação ao senhor e o Jonathan é a mesma, então, né? O fato de morar em outro local e ter essa... vou colocar aqui essa desavença, rixa entre... vou colocar bairros vizinhos, não é o mesmo bairro, né? Mas, enfim, localidades vizinhas. Ok. Onde é que estava o Jonathan quando foi te chamar, que você estava dormindo em casa, sabe dizer? Doutor, ele estava... Atualmente, por conta das ameaças, o Jonathan estava morando na casa da sogra dele, doutor. Não, mas eu digo no dia ali, ele estava onde que ele foi te chamar? Ele tinha acabado de chegar da casa da mãe dele, da casa da sogra dele, ele tinha acabado de chegar na casa da mãe dele, doutor. Tá, entendi. Isso foi de manhã logo, é isso? Isso, doutor. Tá, tudo bem. E aí ele chegou lá, o que? Vocês estavam com arma, então vocês atiraram contra essa pessoa aqui, o Leandro, né? Houve um confronto, doutor. Na hora que eles viram nós, eles começaram a dar, nós andamos algumas quadras, eles viram nós, começaram a dar vários disparos contra nós, e aí houve um confronto, doutor. Foi uma troca de tiro. Tudo bem, mas a pergunta que se faz é a seguinte, da onde e por que vocês tinham arma de fogo? Eu comprei essa arma de fogo, doutor, por conta das ameaças. Ameaça de quem? Do próprio Leandro? Do Tchê. Tá, isso começou quando? Quanto tempo antes? Eu comecei a trabalhar com o Jonathan uns 7 meses antes, doutor. Tá, e essa arma, o senhor tinha uma arma e o Jonathan tinha outra, é isso? Ou não? Como é que era? Eu tinha essa arma, o Jonathan, eu já não sei como ele arrumou essa arma, doutor. Tá, ele chegou armado já na sua casa? Sim. Uhum. Tá. E qual que é a distância do local em que aconteceu aqui a morte e da sua casa? Mais ou menos. Doutor, eu não sei falar a distância. Nós andou bem pouco, doutor. Umas 4 quadras, 5 quadras para frente. Não sei a distância exata. Tá, quando você fala 4, 5 quadras, seria o quê? 1 quilômetro, mais ou menos? Doutor, um pouquinho, mais mesmo. Eu não sei a quantidade, a distância, mas nós andamos algumas quadras. Tá. Quem mais que estava com o Leandro? Doutor, eu vi ele e mais uns 7, 8 rapazes.
E quem que eram os 7, 8 rapazes? Doutor, eu na hora eu conheci o Leandro, vi o rosto de uns que estavam com ele, os outros estavam de touca na cara, balaclava. Eu não conheço aquelas pessoas. Uhum. Tá, e o senhor e o Jonathan estavam vestidos como? Estavam com capuz, com máscara, com alguma coisa? Eu tava com uma máscara do coronavírus e a touca do moletom. Do moletom. Tá com capuz e moletom, é isso? Isso, a touca do moletom. Mas dava para identificar o senhor e o Jonathan ali enquanto estavam na rua ou não? Estavam se escondendo? Eu tava com a máscara, doutor. Eu tava com a máscara e com a touca. Visivelmente, quem me conhece sabe que sou eu. Uhum. Tava aparecendo a minha cara assim. Tá, e que arma que vocês tinham? Aqui eu tava era uma pistola Taurus 380. Que era a sua arma que o senhor adquiriu para se defender das ameaças, é isso? Isso, doutor, isso. Tá, de quem que o senhor adquiriu essa arma? Doutor, eu comprei ela de um rapaz, não posso falar quem é o rapaz, até porque eu tenho minha família aí fora, doutor. Posso estar prejudicando eles, eu posso estar me prejudicando também. Tá, entendi. E a arma do Jonathan, qual que era? Doutor, acho que era uma pistola Taurus também, doutor. Só tá. E cada uma delas tinha capacidade para quantos disparos ali, quantas munições? Ah, doutor, 15, 14. Tá, e as duas estavam integralmente municiadas, ou seja, as duas são com 14, 15? Ou não? Sim, sim. Uhum. E vocês deram quantos tiros? Cada um? Doutor, na troca de tiro, não deu para ver se estava perto, se estava longe, se eu estava dando tiro deles. Eu só coloquei a mão, doutor, atrás do muro. Quando ele estava atrás do muro, efetuou alguns disparos, eles não se intimidaram com os disparos. E minha arma já não tinha mais munição, doutor. Tá. Entendi. A sua não tinha munição e a do seu colega ali, do Jonathan? A do Jonathan eu acho que tinha ainda. Tá, e aí vocês fizeram o que com as armas? Doutor, na hora que nós viu a polícia, nós jogou a arma no chão e se entregamos. Uhum. Tá, essas armas foram recolhidas aí pela polícia? Isso. Uhum. E quando vocês foram abordados ali, foi a PRF, né, que abordou vocês, é isso? Sim, doutor, foi a PRF. Tá, e quando vocês foram abordados ali, vocês contaram toda essa história para os PRFs ou não? Não, doutor, eu estava muito desesperado pelo que estava acontecendo, estava com medo. Uhum. Eu só sabia pedir para eles ajuda. Eles só pedia ajuda, para eles não deixar a turma do tiro me matar. Eu só queria sair vivo dali. Tá, mas não falou então que eram ameaçados, que atiraram contra as pessoas, entre elas a vítima aqui, o Leandro e tudo mais. Não contaram nada disso. Foi uma troca de tiro, doutor. Até na hora que nós estávamos rendidos, tem algum disparo. Atualmente ele viu que foi uma troca de tiro. Não. Veja, a pergunta não foi essa, Matheus. Eu perguntei assim, se quando a Polícia Rodoviária Federal abordou vocês, se vocês, ou no caso o senhor aqui, contou toda essa história, eu estava dormindo, ele foi me chamar, esse pessoal ameaça a gente, a gente estava com essas armas, e por conta disso eu fiz isso e aquilo. Ou não, o senhor contou outra história para eles? Não, doutor, não falemos. Tá, e contaram o que daí? Nós só contou que eles queriam, que eles estavam fugindo, que tinha uns rapazes atrás de nós tentando não matar nós. Tá, tudo bem. Aí vocês foram para a delegacia? Isso, doutor. Tá, na delegacia vocês foram interrogados? Doutor, a gente foi apreendido, uhum. E nós foi levado para uma delegacia no 8º. Tá. Até quando nós chegou lá, nós não sabia que o Leandro, o Tchê, tinha morrido, nós não sabia. Até que nós chegou lá, nós estávamos sendo acusados por um porte de arma e tiro viatura. Daí, depois de alguns minutos, falaram que nós íamos para a HPP, que nós estávamos sendo acusados de um homicídio. Tá, entendi. Daí, depois que nós foi dar uhum. Depois que nós foi para a delegacia de homicídios, que nós foi
Tá, entendi. Mas na delegacia de homicídios, né? Foram interrogados. Conversaram com o delegado lá, né? Sim, mas fiquei em silêncio, doutor. Ah, tá. Mas também não explicaram, daí já na delegacia, depois que Samassals, para o delegado de polícia, o que tinha acontecido, ou seja, que eram ameaçados, que ele foi chamar você em casa, que tinha o perigo para a vida para vocês, enfim, o que você está me contando aqui hoje. Não contaram isso? Não, doutor. Tá. Tem uma razão especial para que o senhor não tenha contado isso para os PRFs, depois para o delegado de polícia? O senhor naturalmente tinha direito ao silêncio, ok? Sem problema algum, isso não prejudica de maneira alguma a sua defesa. Mas havia aqui uma razão em particular para que o senhor não contasse de pronto, né, tudo o que aconteceu para o delegado de polícia? Doutor, eu fiquei quieto, doutor. Até porque eu preferi ficar em silêncio, meu doutor. Não. Ficar em silêncio. Ok, eu entendi, não tem problema algum com relação a isso, né? A pergunta que eu fiz assim, havia algum motivo para que o senhor, fora a questão de ser um direito, o senhor poder exercer livremente, havia algum motivo em específico nesse caso para que o senhor ficasse em silêncio? Estava com medo de alguma coisa? Alguém orientou de maneira diversa? Eu fiz essa pergunta, Matheus, pelo seguinte, porque pelo que o senhor está me contando, o senhor seria em potencial uma vítima de homicídio, porque a pessoa estava procurando o senhor, né? E aí o senhor foi levado para a delegacia e foi preso. E aí eu estou perguntando, então, por que o senhor não contou toda essa história? Só isso. Se o senhor também não quiser responder, ficar em silêncio, fique à vontade, é seu direito. Vou ficar em silêncio, meu doutor. Tá certo. Aí depois, numa audiência, o senhor foi novamente interrogado, né, já em juízo. Quero crer que quem fez o interrogatório foi minha colega, doutora Michele, é isso? Numa audiência? Não entendi, doutor. Depois, numa audiência, o senhor foi novamente interrogado. Teve a oportunidade de falar. Durante o processo. Oi? Durante o processo, o senhor foi interrogado, não foi? Fui, senhor. E aí, o senhor contou para o juiz o que aconteceu, ou seja, contou o que você está me contando aqui hoje ou não? Contei. Uhum. Tá. E por fim aqui, Matheus, tenho duas perguntas. A primeira delas, esse local em que aconteceu esse fato aí, ele é habitado? Ou seja, tem residência, tem comércio? Não? O que tem no entorno lá? Onde que aconteceu esse fato aí? O que o senhor pode me dizer do entorno? Não entendi, doutor. Não, eu perguntei para o senhor o que tem em volta ali, o local em que aconteceu essa troca de tiros. É residencial, tem comércio, tem fluxo de pessoas, de carros ou não? É descampado? É um matagal? O que é ali? Ali tem Casas da Coab, rua normal, doutor. Rua. Tá. É movimentado? Oi? É movimentado? Não. Tá. E para finalizar de minha parte, Matheus, o senhor mencionou que já vinha 6, 7, 8 meses ali, que o senhor disse aproximadamente, que recebia ameaça pelo tão fato de o senhor morar num local e essa pessoa aqui que é vítima, ou seja, o Leandro, morar em outro, né? E aí, porque o senhor conversava com outras pessoas, né, o senhor disse que, foi o que eu entendi, ele não gostou e por essa razão, então, pelo menos na opinião dele, tinha que matar o senhor ou causar um mal para o senhor. O senhor, em algum momento, procurou a polícia para registrar boletim de ocorrência? Tomou alguma outra providência, além de ter comprado uma arma que, quero crer, que não tinha registro, não tinha o porte de arma para usá-la? Doutor, eu não procurei a polícia porque eu moro numa favela, doutor. Uhum. Se eu procurar a polícia, se eu for falar na delegacia, os policiais vão dar uma volta na favela e vão embora. E eu vou continuar lá com a minha família. Eu temo pela vida da minha família. Por isso que eu não fui até a polícia. É porque se eu fosse na polícia, aí eu ia sair como um cagueta, ia sair como um X9. Tá, e aí então se inverteria, ou melhor, alteraria o motivo pelo qual o senhor seria morto, não mais por morar em outro bairro, mas por ser cagueta, é isso, X9? Tem esse problema lá? Não, eu questionei o senhor se as pessoas que vão na delegacia são consideradas caguetas, X9, por essa razão também tem que morrer, é isso? Sim, doutor. Tá, entendi. Minha parte, que eu não tenho mais perguntas, Ministério Público. Ou melhor, Matheus, veja, eu vou fazer uma pergunta aqui, novamente vale para o senhor o direito ao silêncio. E primeiro, eu vou perguntar para os jurados aqui no final, o quesito ser feito para eles, se o fato aconteceu. Que o fato aconteceu, me parece que o senhor não nega, né? A vítima tomou os tiros e morreu, certo? Certo. Ok. A segunda pergunta é quem atirou contra a vítima. O senhor também não nega que tenha atirado. Em relação à autoria, também não nega. Aí tem um terceiro quesito perguntando se o jurado absolve o senhor. Aí o que o senhor espera é que eles absolvam o senhor por legítima defesa, é isso? Não entendi, doutor, a última pergunta. Eu vou fazer uma terceira pergunta, se o caso for para o conselho de sentença, para os jurados, perguntando se o jurado absolve o senhor. Né? E a resposta que o senhor espera deles é que absolvam o senhor por legítima defesa, é isso? Isso, doutor. Tá, tudo bem então. Ministério Público, alguma pergunta? Sim, excelência.
Bom dia, Matheus. Bom dia, vocês. Matheus, só para eu entender então, o senhor estava na sua casa, o senhor estava descansando lá, e daí chegou o Jonathan desesperado, é isso? Isso, doutor. E ele já chegou armado? Sim, doutor. Ele já chegou armado e falando que o Leandro estava por ali, e daí você pegou sua arma e saiu, é isso? Doutor, ele chegou em casa muito desesperado, doutor. Muito desesperado, falando com o Tchê. Estava vindo com mais alguns rapazes, vindo em sentido da direção em nossa casa. Isso, porque até a mulher dele disse... Oi, pode continuar. Não entendi, doutor. Não, pode completar, depois eu pergunto. Daí ele chegou na minha casa desesperado, eu levantei, minha mãe começou a passar mal, meus irmãos começaram a chorar muito pelo fato de ter criança na minha casa, fui até o quintal da minha casa, peguei a arma que estava enterrada no quintal e, por o fato de ter crianças na minha casa, elas estavam com muito medo e minha mãe passando mal, eu optei por sair para a rua para defender minha família, doutor. Entendi. E aí o senhor se preocupou, é claro, né, colocar uma máscara contra o Covid, daí o senhor colocar o capuz, enfim, o senhor teve essa preocupação, que o senhor não queria pegar o vírus, é isso? Não entendi. Então o senhor teve a preocupação de colocar uma máscara contra o Covid, colocar o capuz e daí sair, é isso? Não, a máscara mesmo do Covid eu vi na hora que eu saí pra rua, ela estava no meu bolso já. Ela estava no moletom. Entendi, então o senhor estava no momento de tiroteio, daí o senhor se preocupou com isso. Oi? Então o senhor colocou a máscara, por quê? Por que o senhor colocou a máscara? Era para se proteger do vírus? Era para não ser visto? O que é? Vou ficar em silêncio, doutor. Tá bom. Vamos continuar então. Se tiver mais alguma pergunta que o senhor não queira responder minha, fica à vontade, que eu tenho várias ainda aqui. Porque ele fala que ele viu o Leandro, segundo a versão dele, várias quadras da sua casa. Depois ele vai e te procura. Ele não, né? A mulher dele, que acabou de ser ouvida aqui, a Thaís. Que várias quadras antes da casa que teve encontro com o Leandro. Daí ele vai até a sua casa e vocês saem e andam mais 4, 5 quadras nas suas palavras. E daí que tem o confronto. Por que não foram para o outro lado? Por que não evitaram o confronto? Vocês foram em direção a esse confronto? É isso? Você foi atrás... Nós defendendo a nossa família, doutor. Nós saímos para... Nós foi sim sentido a eles, mas sim para defender a nossa família. Entendi. Mas, então, se vocês foram em sentido a eles... Oi? Você confirma que vocês foram em sentido a eles? Sim. Entendi. E me fala uma coisa. Que horas que você acertou o Leandro, o Tchê? Que horas você e o Jonathan acertaram ele? Foi nesse confronto aí? Não me recordo, doutor, a hora. Quem que correu atrás dele? Alguém correu atrás dele? Eu e o Jonathan não corrimos atrás dele não. Não correram atrás dele. Sabe onde ele acabou morrendo? Não também. Não sabe? Eu fiquei sabendo quando eu cheguei na DHPP. Você não foi no restaurante lá, no Bigos? O senhor chegou aí lá? O senhor chegou aí naquele bar, naquela lanchonete, o Bigos? O senhor foi lá ou não? Não, doutor, não. Não foi? Não. E me fala uma coisa, o senhor estava com a máscara do coronavírus, né? O senhor consciente ali, né? Com máscara, capuz. E por que o Jonathan estava com uma balaclava? O Jonathan, no dia do fato, ele trabalhava com uma mulher no barracão. E a mulher dele, minha prima, tem uma lanchonete. Quando fecha o barracão nosso, ele trabalha de motoboy na lanchonete. Daí ele põe a balaclava. Ele põe a balaclava para se proteger do frio, é isso? Ele trabalha com entrega, então praticamente ele usa para... Tá bom. Então é o instrumento de trabalho dele ali, a balaclava. Sim. E ele estava indo trabalhar aquela hora ou ele tinha saído para o confronto? Não, doutor. Não, ele tava chegando na casa da mãe dele para nós poder trabalhar. E por que ele estava com a balaclava, então? Daí eu não sei dizer, doutor. Só...
Outra questão que eu vou perguntar para o senhor. O senhor disse aqui que um dia antes o Tchê tinha tentado invadir sua casa. Sim. Veio uma testemunha aqui que falou que foi um mês antes. Foi um dia ou foi um mês? Hã? Foi um dia ou foi um mês? Um mês. Ah, aqui um dia para um mês dá uma diferença, né? Outra questão, no mesmo sentido. Tinha guerra do tráfico ali? Na comunidade? Isso. Turma do Tem, meio, tem. turma do meio com a turma de cima, já ouviu falar? Tem. O senhor é de qual turma? Eu não faço. Eu moro no meio, mas eu não faço turma de tráfico, eu não sou envolvido com nada, eu. E o Jonathan? Oi, doutor. O Jonathan faz parte de uma das turmas? O Jonathan não faz também, doutor. Não, Tá. não faz parte do tráfico de droga, não é envolvido. Outra questão, o senhor saiu com algum disparo, saiu ileso, saiu machucado com alguma coisa ou não? Desse confronto aí que o senhor disse? Não, doutor, só um corte mesmo na cabeça só um corte mesmo. Como que foi esse corte? Foi na hora que eu se joguei no chão, doutor, pra se render. Entendi. Tá bom então, Matheus, minha parte é isso. Obrigado. Eu pedi para a defesa. Matheus, tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia. Matheus, em relação ao Tchê, você tinha notícias de que ele estaria envolvido em outros homicídios? Não entendi, doutor. Você sabia se o Tchê tinha matado outras pessoas? Sim, doutor, sim. Nós moramos numa favela pequena, doutor. Muita gente, acontece alguma coisa ali, uma pessoa sai falando ali, uma pessoa sai falando lá, e chega na gente, doutor. O Tchê, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu morava na comunidade, ele era um cara muito temido, tinha matado muitas pessoas. Inclusive, você soube que ele matou uma criancinha e o padrasto dela, o Paulista? Sim, fiquei sabendo sim, doutor. Fiquei sabendo, vi na televisão, bastante pessoa comentando que foi ele que tinha matado essa criança e o padrasto da criança junto. E tudo isso, ele estava em liberdade, o que acontecia com ele? Doutor, ele era um bandido temido, doutor. Pessoas não iam falar dele na delegacia. Por exemplo, doutor, se eu vou na delegacia e falo dele e ele descobre, ele vai me matar. Ele era temido na comunidade. Você tem conhecimento que ele, onde ele expulsava o morador querendo comprar casa para fazer biqueira, a pessoa não queria, tinha ameaça nisso? Tinha essa situação também ali na vila? Tinha sim, doutor. Outra coisa, alemão, quem que é alemão? Vocês são alemão, eles são alemão, quem que é o alemão lá na vila? Todo mundo é alemão, doutor. Todo mundo. Pelo fato de eu morar no meio, eu sou alemão, daí que mora no cima é alemão, que mora no baixo é alemão. Matheus, você mora, a sua casa, é você, tua mãe e quem mais que morava na casa? Eu, minha mãe, minhas duas irmãs e meu irmão. Esses irmãos teus, tuas irmãs e irmãos, são pequenos, são grandes? Qual a idade deles? Eu tenho um irmão que vai fazer 17 anos. Eu tenho uma irmã de 12 e uma irmã de 7. Entendi. O magistrado comentou que a tua versão seria legítima defesa. Existe legítima defesa própria de terceiros. Você temia pela tua morte, pela sua vida, no caso, e pela tua família, tua mãe e teus irmãos pequenos? Sim, claro, doutor. Claro, eu temia pela minha vida e pela vida da minha família também, sim. E por essa razão você foi tentar impedir a chegada desses vagabundos aí? Sim. Eu propus minha vida, doutor. Eu saí para salvar minha família. Para não acontecer nada com a minha família. Você se arriscou a própria vida para salvar a vida da tua família, é isso? Sim, doutor, sim. Então tá bom. Ali em relação quando chegou nos policiais rodoviários federais, se eles não estivessem lá, vocês teriam morrido. Nós teríamos morrido, doutor. Nós teríamos morrido.
Entendi. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você acha interessante comentar para os jurados em relação a esse fato? Não, doutor, não. Então tá bom. Então tá, Matheus, agora vamos ter fé em Deus para que seja feita a justiça. Amém. Obrigado. Obrigado, Silêncio. E pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Acho que tem o microfone à disposição aí. Por favor. Oi, Matheus. Tá. Elis. Tá, acho que tá ligado. Tá ligado? Oi, Matheus. Ele me escuta? Tá ouvindo, Matheus? Estou ouvindo, doutor. Tá, uma jurada tem uma pergunta para o senhor. Pode fazer. Posso fazer? Matheus, você alegou que saiu de encontro com o pessoal que estava indo atirar vocês, né? Ô, doutor, Oi. por gentileza, tem como o senhor falar um pouquinho mais alto, porque a voz dela está muito baixa aqui, doutor? Então, Matheus, você afirmou que saiu com o Jonathan, né, de encontro com o pessoal, né, que estavam indo atirar em vocês. Talvez, acho que providenciar outro Quer microfone fazer ali, daqui? talvez. Pode, acho que o Arthur consegue levar ali, Arthur? O outro microfone? E acho que fica mais. Tá melhor agora, Matheus? Sim, estou ouvindo. Tá. Você afirmou que saiu de encontro com o Jonathan, né, para ir atrás do pessoal que estava indo atrás de vocês, né? Sim. Daí uma pergunta. Vocês foram de encontro e como que foi que a polícia chegou? A polícia chegou e eles estavam atirando em vocês? Como é que foi? Na hora que a polícia chegou, nós se entreguemos. Tá, mas... Nós se entreguemos, nós escutamos assim alguns disparos. Tá bom, mas a minha pergunta foi assim, vocês estavam atirando, né? Você disse que estava em confronto com esse pessoal. Vocês estavam atirando. Você falou que estavam atirando nesse grupo de pessoas e esse grupo de pessoas estavam atirando em vocês, né? Sim. Como é que foi o momento que a polícia chegou, então? Porque se vocês estavam no tiroteio, a polícia chegou e estava tiroteio... Você estava atirando neles e eles já estavam atirando em vocês? Na hora que a polícia chegou, eles pegaram eu e o Jonathan atirando em direção oposta. Ah, atirando em direção... Atrás, em direção nos amigos do Tchê, e no Tchê. Entendi. Só essa é uma pergunta mesmo. Tá, Obrigada. ok. Pelos demais, alguma pergunta? A ação penal na segunda sumariante, aqui por homicídio também, em fevereiro de 2022. E pelo que consta aqui, está em andamento esse processo. Sim, senhor, tem ciência. Aí tem esse processo aqui na primeira vara tribunal do júri, está em julgamento no dia de hoje. Na sequência aqui tem uma execução de pena, que era o CRE seja do tráfico. E as demais ocorrências são desdobramentos aqui do que já foi relatado, o senhor já respondeu. Em relação à acusação, o senhor tem conhecimento? Dessa que eu estou sendo acusado agora? Isso, de hoje. Sim, tenho sim. Tá, conversou com o seu advogado já também, né? Tem conhecimento, tem advogado constituído no processo? Conversei. Tá, perfeito. Então, a partir de agora, Jonathan não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio. Isso não vai prejudicá-lo. E, por outro lado, que o senhor tem pela sua versão a respeito do que aconteceu. Se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada. Ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão, tá certo? Sim, senhor. Tá, diante disso, tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Sim, eu quero responder. Tá, tudo bem. A pergunta que se faz nisso, Jonathan, é bem simples. Diz aqui o Ministério Público no dia 19 de abril de 2022, por volta das 8h40 da manhã, em via pública, na rua 24 de maio, próximo ao número 3501, esquina com a rua Plácido e Silva, Parolinha, aqui em Curitiba, o senhor Jonathan de Almeida, juntamente com o Matheus Maier de Almeida, teriam matado a vítima Leandro Aparecido Franco de Andrade, segundo diz o promotor de justiça, por meio de disparos de arma de fogo. Disse a promotoria também que isso teve uma motivação torpe, relacionada a desavença envolvendo o tráfico de drogas. Teria sido empregado meio que resultou perigo comum, já que foram vários disparos em via pública.
né, onde havia várias residências de pessoas que ali circulavam, e por fim que teria se empregado aqui um meio que dificultou a defesa da vítima, porque teriam abordado em via pública de maneira repentina. Esses fatos que constam aqui são verdadeiros, são falsos? Eu estou ciente do inquérito e esses fatos não são verdadeiros, Meritíssimo. Tá, o que aconteceu aqui, Jonathan? Então, Meritíssimo, fazia algum tempo já que eu estava sendo ameaçado pelo Leandro, até pelo fato das minhas amizades, do lugar onde eu moro também, que é bem complicado. E no meio desse tempo, ele vem se destacando nas mortes, matando bastante gente. Era gerente do tráfico, uma pessoa muito conhecida na comunidade. Foi na onde que, não sei o porquê dele começar a me ameaçar, ou sei lá, pelas amizades. Eu acho que isso também é coisa muito louca. Daí no dia que aconteceu tudo isso, eu já não estava mais morando na comunidade, porque eu estava com medo dele sim, porque ele estava me ameaçando, já tinha tentado entrar na casa do meu primo, ele era bastante conhecido, eu estava com medo sim dele. Foi na onde que eu resolvi ficar uns dias na casa da minha sogra, posar lá, vim só para trabalhar mesmo na comunidade, porque eu estava com medo sim, confesso. Foi onde que, no dia que aconteceu tudo isso, eu estava vindo na casa da minha sogra com a minha esposa, como de costume de manhã, para ela abrir a lanchonete, eu abrir o barracão, levar minha filha na creche e tal, coisas do dia a dia. Foi quando, na Brigadeiro Franco, na entrada da rua onde eu moro, nós se deparou com ele mais uns meninos. E eles estavam tudo indo em direção à nossa casa. E a minha mulher conseguiu passar, passei antes dele, cheguei em casa, na casa da minha mãe. Foi na onde que eu peguei a arma, assim, que eu tinha arma, estava escondido no terreno, e eu saí para acordar o meu primo. Porque dia antes ele tinha tentado entrar na casa do meu primo. Então, ou ele estava indo na minha casa ou na casa do meu primo, porque ele estava ameaçando nós dois. Ele fez muita coisa na comunidade, matou muita gente, ele não tinha dó de ninguém. Foi na onde que eu e meu primo nós saímos, andamos algumas quadras, que não foi muito, nós deu de encontro com ele, foi de perto o confronto, nós deu de encontro com eles, houve um confronto, a troca de tiro, eu corri, consegui me esconder atrás de uma parede, daí depois que eu escondi atrás dessa parede, eu não vi mais nada, porque eu só escutava os tiros e coloquei a mão para efetuar alguns disparos. Mas a intenção deles recuar, mas em momento algum eles recuam, continuaram indo para cima, dando tiro, porque eles sabem muito, eles sabem uns 7, 8, continuaram dando bastante tiro. Foi na hora que eu falei para o meu primo, vamos correr. Corrimos algumas quadras, tentei entrar em vários lugares para se abrigar, mas ele sempre em cima, no encalço de nós, e não deu. Foi na onde que, graças a Deus, nós encontramos polícia. Eu vi o policial, sim, eu corri na direção do policial e me entreguei, joguei a arma e me entreguei, falei, me ajuda, senhor, estão tentando me matar, me ajuda. E a única coisa que eu pensava na hora ali era na minha família, na minha vida, na vida da minha família, eu estava pensando na minha família, porque ele é uma pessoa muito temida na comunidade, e não tinha o que eu fizesse, ou ali era a hora, ou ele acabava com tudo ali, já me matava e acabava com o nosso sofrimento, com o meu sofrimento, ou eu ia conseguir tirar eles para longe para tentar tirar minha família. Não tinha o que eu fizesse, doutor. Não tinha. Infelizmente. Tá. O senhor conhecia aqui a vítima, o Leandro, há quanto tempo? Olha, eu conheço ele... Ele era trabalhador, na verdade. Eu conheço ele desde a época que ele era trabalhador. Não conheço de infância, de se criar junto, nem nada. Mas conheço da época que ele já era trabalhador, que eu vi ele trabalhando no barracão e tal. Tá. E há quanto tempo que o senhor tinha problema com ele? Ou ele com o senhor? As ameaças começaram há pouco tempo, não fazia muito tempo que ele estava me ameaçando, começou há pouco tempo. Tá, e essas ameaças, essas ameaças, qual que era a motivação? Por que ele fazia isso exatamente? Então, como eu nasci ali na comunidade, eu conheço bastante gente. E conheço bastante gente também que não gosta do Leandro, que o Leandro não gosta. E a minha lanchonete e meu barracão, nós trabalhamos com o público, mas não escolhe quem que vai entrar, quem que vai sair, nós trabalhamos com o público. Foi na onde que começou a pessoas frequentarem, teve pessoas que ele não gostava, ia na lanchonete e tal, conversava comigo, amizades.
E foi na onde que começou as ameaças, tudo por causa da amizade, pelas pessoas que eu ando, porque lá você não pode andar com ninguém. Você está andando com a pessoa, você já é inimiga. Tá, então qualquer pessoa que se aproximasse do senhor também ia entrar nessa condição, é isso? Sim, provavelmente, porque eu estava no foco dele naquele momento, né? Ok. E nesse dia o Leandro estava sozinho ou tinha quantas pessoas com ele? No dia do acontecido, tava ele mais ou menos umas 7, 6 pessoas. Tá. Eles estavam aí bastante. E quem que eram as pessoas? Ó, doutor, eu consegui ver bastante rosto. Conheço alguns dos que estavam lá, mas eu não posso falar porque eu tenho minha família que está indo na comunidade, doutor. Não tem o que eu faço. Dependendo do que eu falar aqui, eu posso me complicar até aqui onde eu estou e também minha família na rua. Tá. Vocês atiraram contra ele, então, os dois, o senhor e o Matheus, é isso? Houve um confronto, sim. Uhum. Tá. Vocês tinham quantas armas? Nós estávamos com 2 armas. Tá. A sua arma qual que era? A minha era uma .40, uma Taurus. Uhum. E a do Matheus? A do Matheus, se eu não me engano, era uma 380, se eu não me engano. Uhum. E a sua arma foi adquirida quando? A minha arma, eu tenho faz alguns meses já que eu tenho ela. Tá, e faz muito tempo também. Você adquiriu essa arma por qual razão? Por conta da vítima ou por outro motivo? Não, eu adquiri na época que ela já começou a me ameaçar, pelo medo mesmo. Para defesa pessoal, e da minha família. Tá, e o Matheus já tinha essa arma aí ou ele comprou também? Então, o Matheus comprou essa arma logo depois que ele tentou entrar na casa do Matheus e as ameaças também. Uhum. Tá, e de quem que você comprou essa arma, Jonathan? Meritíssimo, eu prefiro ficar em silêncio. Não quer responder, tá certo. A sua arma tinha capacidade para quantos tiros? A minha arma tinha capacidade para 14 ou 15 disparos, se eu não me engano. Tá, e o Matheus? A do Matheus eu acho que o mesmo. Uhum. E vocês descarregaram as armas? Atiraram todos os... O Matheus eu não sei, mas eu não efetuei muitos disparos, ainda tinha munição. Uhum. Entendi. E como é que vocês aprenderam a mexer em arma? Aprender com a vida, né, doutor? Tem que aprender ali, na hora nós não tinha o que nós fizesse, ou nós se viravam ou se viravam. Entendi, mas alguém ensinou vocês a mexer nessas armas? Não. Já tinha atirado com elas antes? Não. Também não? Não, em momento algum. Uhum. O senhor disse que a polícia abordou o senhor na rua, né? Sim, na verdade nós deu de encontro com eles, com os policiais. Tá. O senhor contou para a Polícia Rodoviária Federal toda essa história que o senhor me contou aqui hoje, que era ameaçado, que foi chamar o seu primo, que comprou arma por conta disso? Não. Na verdade, na hora, eu só agradeci, só agradeci e pedia para eles me tirar dali. Falar, me tira daqui, porque eles estavam em muitos e os policiais também estavam em pouco e eu estava com medo até pela vida deles e pela minha também. Porque eles não pensam em polícia e nem em nada, eles não pensam. Tá. E aí quando foi para a delegacia, o senhor foi interrogado? Na delegacia de homicídios? Isso. Sim, houve interrogatório. Tá, o senhor respondeu as perguntas, o delegado? Contou essa história para ele? Então, o delegado, na verdade, só fez um vídeo que eu não sei para que era o vídeo. E só isso, só. Tá, mas o senhor respondeu as perguntas? Em todo momento, eu sempre deixei frisado que eu saí da casa para defender minha família mesmo. Em todo momento eu falava isso. Tá, mas o senhor respondeu as perguntas do delegado ou ficou em silêncio? Não, eu acho que, se eu não me engano, eu respondi, mas eu não me recordo agora. Tá, é que eu verifiquei que o movimento 1.24, né, Jonathan Almeida, o que constou é que o senhor optou por ficar em silêncio. Então sim, mas eu conversei com o delegado, sim, não sei se era já o depoimento ali naquela hora, mas eu conversei com o delegado, sim. Tá, permanecer em silêncio é um direito do senhor, mas nesse caso em específico, houve alguma particularidade que levou o senhor a não contar para ele essa história? Então, pior que eu queria conversar com o meu advogado também, mas eu conversei com o delegado, mas eu acho que foi uma conversa informal mesmo, sem câmera. Porque eu conversei com ele, expliquei certinho a situação, falei que era uma legítima defesa. Tá, entendi. O senhor foi interrogado depois em audiência por uma juíza? Sim. Tá, o senhor respondeu as perguntas que foram feitas ou permaneceu em silêncio? Sim, dei meu depoimento sim para a juíza. Tá, o senhor contou para ela essa mesma história que me conta aqui hoje ou tem alguma alteração?
Não, eu contei a mesma história, se eu não me engano. Mesma coisa que aconteceu. Uhum. Mas foi tudo muito rápido, a audiência. Tá. Nesse dia aí em que aconteceu esse fato, o senhor estava vestido como? Eu tava com uma roupa de frio, tava de calça, tênis, blusa e um gorro. Tá. Que gorro que era esse? Era um gorro que eu usava para fazer entrega na lanchonete, quando eu fazia ainda entrega, né? Tava tranquilo. Tá. Esse gorro que é? Moto, de andar de moto, é um gorro de andar de moto. Ah, tá. Mas não tinha condição de ver o seu rosto, é isso? Oi? Não tinha condição de ver o seu rosto? Não. É balaclava que chama? Eu conheço como touca, gorro. Uhum. Balaclava. Tipo, vamos falar aqui uma touca ninja, isso? Aparece os olhos? Sim, tipo isso. Tá, entendi. Por qual razão que o senhor usava essa touca nesse dia? Então, esse gorro tava na hora ali mesmo, e eu coloquei ele na hora ali, porque eu saí, e eu também não queria também que, sei lá, que o povo vesse aquilo ali, eu envolvido naquilo ali, porque eu não queria nada daquilo. Daí na hora tava lá, eu peguei, do jeito que eu peguei eu saí, acordei meu primo também, do jeito que ele levantou, nós já saiu pra rua, foi tudo muito rápido. Tá, mas o senhor colocou uma balaclava para fugir, tava com medo, para se defender e botou uma balaclava, é isso? Sim, na verdade eu tava com medo de represálias, porque eles são imunes também, né? Eu não queria também que eles vissem meu rosto também. Eu queria só recuar eles, eu queria que eles saíssem dali, não saí na intenção de matar ninguém. Tá, mas se eles já sabiam que era o senhor e o procuravam, né, para fazer algum mal, para matá-lo, né? Que diferença faria o senhor ter a balaclava ou não? Quem é que podia ter algum tipo de vingança contra o senhor? Então, até o porquê que eu não deixei ele chegar perto da minha casa, né? Daí ali eu queria que eles saíssem, que eles fossem embora. Porque se eles irem embora, eu ia tirar a balaclava, entrar no carro e ir embora. Eu queria ir embora dali na hora. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. De manhã, 7h30 da manhã, por aí. Eles não tinham acordado para ir trabalhar. Um monte de piá acordar 7h30 da manhã. E é o horário que eles são acostumados a entrar na casa dos outros para tomar. Eu não queria que eles vissem meu rosto, porque eles são imunes, são bastante. São bastante. Tá, entendi. O senhor disse que já tinha alguns meses ali que recebia ameaças da vítima? Sim, fazia algum tempo já. Tá. Afora praticar, enfim, desferir esses disparos que o senhor mencionou que fez esse dia e comprar uma arma de fogo, né? A arma de fogo ela não tinha registro, não tinha também, o senhor não tinha porte para tê-la, né? Autorização para... Não. Era uma arma ilícita, é isso? Sim, senhor. Tá. Afora atirar contra a vítima e adquirir uma arma de fogo com origem ilícita, o senhor tomou alguma outra providência em relação às ameaças que recebeu, como, por exemplo, procurou a polícia? Não procurei a polícia, não, senhor. Uhum. Tá. Tem uma razão especial para que o senhor tenha feito isso, ou melhor, não tenha feito? Não ter... ali na vila, na comunidade, é muito tenso ali. Se você conversar com a polícia, você já é taxado como um cagueto, uma espora. E não ia respingar só em mim se eu faço isso, ia respingar também no meu pessoal, na minha família também, porque a minha família inteira mora ali. Era fácil eu ir na delegacia e denunciar, falar tudo que eu sei dele, mas provar que era difícil, porque o que você falar, você tem que provar. Eu não tinha prova daquilo, porque ele sempre foi uma pessoa muito culta, ele sempre foi uma pessoa muito fria. Ele mandava recado, ele fazia, e se eu fosse na delegacia e ele descobrisse que eu tinha ido na delegacia e feito alguma denúncia ou falado dele, eu estava morto, minha família estava morta, todo mundo da minha família ia estar morto nessa hora. Tá, perfeito. E para finalizar, veja, eu vou questionar os jurados no final do julgamento. Uma primeira pergunta, questionando se o fato aconteceu, ou seja, naquele dia, naquele horário, naquele local, a vítima tomou os tiros e morreu. Esse fato o senhor não nega? Não nego. Houve sim um confronto ali. Tá, perfeito. Vai ser perguntado para os jurados se o senhor atirou, né, contra a vítima. O senhor também não nega, reconhece que isso aconteceu, é isso? Sim, eu não atirei para pegar nele, porque eu estava no canto da parede, eu nem estava vendo onde, eu só vi onde que ele estava mais ou menos e fiz os disparos, para eles não conseguirem chegar até onde que eu estava. Mas em momento algum eu consegui mirar ou dar tiro nele certeiro, e eu, até porque eu nem sabia que ele tinha tomado tiro, eu fiquei sabendo na delegacia, porque os policiais que me falaram lá na delegacia que ele tinha tomado tiro. Tá. Porque até ali eu estava fugindo dele e dos meninos dele. Entendi. Eu não sabia que ele tinha tomado tiro nem nada. Haverá, por fim, uma terceira pergunta, questionando se o jurado absolve o senhor. Aí a resposta que o senhor espera é uma resposta sim para reconhecer a legítima defesa, é isso? Sim, é o que eu espero, porque em momento algum eu planejei aquilo, eu acordei com aquilo na mente.
ou aquilo ali foi na hora, foi o que deu para me fazer na hora. O lugar onde que eu moro é um lugar muito crítico. O lugar onde que eu moro tem pessoas que morrem por menos, por nada. E eu não ia aceitar ele tomar minhas coisas ali, minha casa, oprimir minha família, ou até mesmo entrar e me matar na frente da minha filha, ou acabar matando minha filha, porque ele é acostumado a matar criança, a matar qualquer um que atravessa o caminho dele. Não é só eu, não é só o Matheus, é várias pessoas, mas todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de ir numa delegacia e falar dele, porque todo mundo que falava dele morria. Ele matou um monte na comunidade. A polícia não tinha sequer uma foto dele atualmente, ele não tinha um Facebook, não tinha um Instagram. Ele era uma pessoa muito fria, muito fria. Aquilo ali foi o que aconteceu no momento, eu me defendi daquele jeito. Eu dou minha vida pela minha família, e se fosse preciso passar de novo por isso, eu ia dar vida pela minha família. Eu não queria que ele entrasse na minha casa, em momento algum. Eu sei que se ele entrasse na minha casa, ia dar uma desgraça, ele ia matar criança, mulher, como ele é acostumado. Tá, entendi. Ministério Público, alguma pergunta? Sim. Bom dia, Jonathan. Bom dia, doutor. Jonathan, nessa linha da última questão que o senhor estava falando, o senhor fez isso para proteger sua família, para se proteger, enfim. Mas quando a Thaís foi ouvida aqui, ela disse que quando estavam chegando ali que vocês estavam na casa da sogra e tal, que daí do local onde vocês teriam encontrado ele até onde você foi lá buscar o Matheus, enfim, dava várias quadras. O senhor confirma? Sim, algumas quadras. Tá, algumas quadras. Como o senhor sabia que ele estava indo atrás de vocês? Porque era na rua da minha casa. Essa rua faz uma curva e sai na rua da minha casa. É bem dizer a rua da minha casa. E não tem outros rivais dele ali? Não tem outros rivais dele ali? Oi? E ali não tem outros rivais dele? Por que como o senhor sabia que era atrás de vocês? Ele ameaça bastante pessoas, mas rivais ele não tem, porque é difícil uma pessoa igual ele ter rival, todo mundo tem medo, ou ele mata, ou ele toma casa, faz você ir embora. Então, mas por que passou pela sua cabeça, já que estava várias quadras dali, que ele estava indo na sua casa, fazer mal para sua família? Não podia ser fazer mal para a família do lado, para outra família? O senhor não sabe dizer? Só pelo fato dele, um tempo antes de ter tentado entrar na casa do meu primo, as ameaças que ele estava fazendo para mim, várias coisas que ele já fez na comunidade, várias casas que ele já entrou vestido de polícia, matou, eu estava com medo. Ele estava na rua e os únicos que estavam no foco dele no momento era ele e o meu primo, o que ele estava ameaçando. Era na nossa casa ou na nossa casa, não tinha. Entendi. Outra, porque ele estava ameaçando nós naquele momento. Vocês saíram da casa vocês saíram da casa da sua sogra, estavam indo lá, você ia para a comunidade para trabalhar e tal. Vocês estavam de carro ou estavam a pé? Na casa da minha sogra, quando eu ia? Não, vocês estavam voltando da casa da sogra, não é? Ah, sim. Eu estava no carro. Estava no carro. Da minha esposa. Por que quando viram ele, então, não era mais fácil dar a volta com o carro e ir embora? Então, foi melhor entrar no Parolim. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, por favor. Estou perguntando. Embora, mas eu penso na minha família, porque minha família estava ali, minha mãe, meus irmãos, mas por isso... sobrinho. E se ele entrasse para me procurar, eu moro numa casa que é no terreno da minha mãe também, essa casa. Se ele fosse entrar na minha casa, automaticamente ele ia estar entrando na casa da minha mãe, porque é no mesmo terreno. E era capaz dele ter feito alguma coisa com a minha mãe, com o meu sobrinho. E a sua filha estava no carro com você? A minha filha estava com nós no carro, sim. Uhum. E aí você preferiu entrar, mesmo tendo o cara lá que queria matar você, tudo, preferiu entrar no Parolim, ir lá na sua casa, deixar eles, em vez de voltar? Ou falar para eles voltarem dirigindo? Falar, vai embora vocês. Não, então foi o que eu pensei na hora. Eu só pensei em chegar antes em casa e tentar fazer ele sair de perto da minha casa para ganhar tempo para o meu pessoal sair, para minha família sair. É só o que eu pensava na hora. Eu não pensei em mim, na minha vida. Eu pensei na vida da minha família. Nem que custasse a minha vida. Porque mais valia para mim ele me matar ali na rua, acabar com tudo aquilo ali na rua, do que ele entrar dentro da minha casa. Ia ser pior. Ia ser pior. Entendi. Daí quando eu perguntei isso pro Matheus, né, ele falou até... Não sabe nem soube precisar a distância, que daí o juiz perguntou para ele, nem se era mais ou menos que 1 quilômetro da casa lá dele até onde vocês encontraram. Então vocês pegaram e depois que você encontrou o Matheus, pegaram as armas e andaram mais 1 quilômetro para encontrar eles para dar tiro, é isso? Que daí começou o confronto? Então, não sei se foi 1 quilômetro, mas por quadra, assim, que eu posso contar, umas 3 para 4 quadras no máximo, mas é uma rua meio longa, meio grande. Não era mais fácil ter tirado a família dali? Já que estava uma distância. Não era mais fácil, já que a sua família estava em perigo, eles foram lá para matar todo mundo e tal, não era mais fácil pegar e sair pelo outro lado e ir embora dali, já que estavam de carro, tudo?
Por que daí o senhor resolveu pegar uma arma? Travando bastante. Por que o senhor daí resolveu pegar uma arma, colocar uma balaclava e sair? Doutor, travou bastante, travou a maior parte. Pode repetir? Por que o senhor, já que ele estava várias quadras dali, as pessoas queriam matar você, matar a sua família, por que o senhor que estava de carro, depois então que foi lá, por que não botou sua mãe no carro, todo mundo no carro e saiu? Por que preferiu botar uma balaclava na cabeça, pegar a arma, pegar seu primo com arma e ir 1 quilômetro depois encontrar a vítima? Então, doutor, como o meu carro é pequeno, isso já não dava, porque não tem como eu tirar a minha família e a família do Matheus, que é a mesma família. E na hora ali eu só pensei nisso, eu só pensava em chegar em casa e acordar o meu primo, para tentar tirar eles dali. Tá porque bom. Não dava, o nosso carro é pequeno, não cabe todo mundo. E Entendi. Mudança na hora caminhão ali não tinha como nós virar na hora, pedir uma mudança, porque ali aconteceu no momento ali, eles estavam indo, não teve como. Mesmo se nós até ligássemos para a polícia, ia demorar 1 ano para a polícia chegar e ia acontecer tudo o que aconteceu. Tá bom, então vamos para a parte agora do confronto em si. Daí você sai com ele, né, com o Matheus, e vai e encontra o pessoal do Tchê, o pessoal do Leandro, é isso? E daí eles começam a atirar em vocês, você começa a atirar neles, é isso ou não? Sim, houve um confronto. Houve um confronto. O senhor saiu com algum machucado desse confronto? O senhor foi atingido? Só saí com uns machucados no pé, alguns arranhões, mas nada demais, graças a Deus. Entendi. E daí, depois nisso, no meio desse confronto que vocês já acham a polícia, é isso? E a polícia daí prende vocês? Sim, na verdade, eu acho que os policiais estavam ali perto, porque teve uma rua que eu virei que eu já avistei um policial. Foi na onde que eu fui correndo em direção à polícia. Eu tinha munição ainda na minha arma, e eu vi o policial, e eu corri na direção da polícia, porque eu queria ajuda, eu queria que ele me ajudasse. Porque eu sabia que eles iam iam judiar de mim. Eles estavam vindo, dando bastante tiro, foi onde que eu vi o policial, corri, pedi ajuda, falei, me ajuda. Mas eu vi sim o policial, eu tinha munição na minha arma, mas eu optei por jogar minha arma e se entregar para a polícia, porque eu queria ajuda. Graças a Deus ele estava ali na hora. Outra pergunta, nesse meio do confronto aí, o senhor correu atrás do Leandro? Não, em momento algum eu corri atrás dele. Em momento algum, Eu corri deles. O senhor correu deles, né? E não correu para pegar eles. O senhor estava correndo. Na hora do confronto ali, que nós deu os tiros, pegou os tiros nele, ele também correu, mas eles estavam bastante. Eles deram muitos tiros. O senhor não foi atrás? Tinha tomado tiro, o senhor tem ideia. O senhor não foi atrás dele? Não. O senhor sabe onde ele morreu? Não, fiquei sabendo que foi em um restaurante, só isso que eu fiquei sabendo, porque eu fiquei sabendo na delegacia, no 8º. O senhor chegou aí nesse restaurante? Oi? O senhor chegou aí nesse restaurante? Não me recordo de ter entrado em restaurante nenhum. Tentei me esconder em vários lugares, mas não me recordo do restaurante. Ah, não se recorda. Tá bom, então. Obrigado, viu, Jonathan? É isso. Dupla defesa. Jonathan, bom dia. Está escutando, Jonathan? Estou sim, doutor. Tá. Jonathan, você falou da fama do Leandro, do Tchê. Sim, doutor. Muitas mortes de criança, você falou. Várias. Tá, ele sempre foi assim, matador, sanguinário, ou teve uma fase boa e depois virou... Ele matava de cara limpa para mostrar que era ele, mas pôr o medo mesmo na comunidade. Você falou da índole da família dele. A família dele é do bem? A família dele? Sim, conheço a família dele, a mãe dele, são umas pessoas boas do bem. São umas pessoas, e eles mesmos sabem que eu nunca tive nada contra o filho dela, nunca tive nada contra ele, não sei o porquê dessa raiva que ele tinha de mim, não sei o porquê, queria saber também, e infelizmente aconteceu, não era o que eu queria, eu saí para defender minha família mesmo, estou sofrendo aqui, estou longe da minha filha, emagreci 10 quilos na cadeia, estou sofrendo, doutor, mas eu sei que eu estou sofrendo aqui, mas eu consegui defender minha família, afastar eles da minha casa, porque senão ia ser pior. Entendi. Eu bato no ponto que isso aí foi bem chocante para mim também. Tem uma morte de uma criancinha, 2, 3 anos, ocorrida há uns 2 anos e meio atrás. Você teve conhecimento disso? Sim, tenho conhecimento, sim. Parece que o padrasto dela chamava Paulista, conhecido como Paulista. Sim, foi uma criancinha que morreu com o padrasto,
E que o comentário da comunidade é que tinha sido o Leandro que tinha matado. Foi para matar o pai e acertou a criança também junto, não perdoou ninguém. Tem um outro fato que também chegou ao meu conhecimento, um tal de Ceará, acho que é Cristiano, você lembra desse fato, esse rapaz que... Sim, aí foi o começo dele, foi aí que daí ele começou nesse mundo do crime dele. Lembro sim disso. Ou ele que matou esse Cristiano, Ceará? Foi sim, foi ele. E tinha uma situação envolvendo a esposa dele também nisso aí, nesse fato? Então, o comentário na comunidade era que foi briga com a esposa dele, daí ele foi e matou o cara. Não sei dizer bem, doutor, mas sei que foi ele sim que matou o Ceará, esse tal de Ceará. E por que, puxa, era tão famoso, por que a polícia não chegava nele? Então, doutor, eu também não sei, porque denúncia deve ter bastante denúncia na Alpunhatê. Mas o nome dele era difícil, quem sabia, ele não tinha foto no Facebook, ele era uma pessoa que de dia ele ficava escondido e de noite saía fazer as coisas que ele fazia, matar, entrar nas casas, tomar casa de morador. Não sei se o senhor viu também que teve um incêndio no bairro Parolim, ele também foi o autor desse incêndio, que deixou mais de 40 moradores desabrigados. Mas, infelizmente, né, doutor, ninguém vai lá depor contra ele ou falar que era ele, porque ele era uma pessoa muito temida. Ele fazia o que ele queria na comunidade. Entendi. O alemão, quem são os alemão? Alemão geralmente é todo mundo. Você está conversando com um, você é alemão, você está conversando com outro, você é alemão, todo mundo é alemão na comunidade, para eles. O Joe, na verdade eu fui seu advogado nessa situação. Você foi preso por acusado de homicídio. É um processo que é da segunda vara do Tribunal do Júri. Qual foi o resultado? Doutor, eu fui pronunciado porque não tinha nada de prova contra mim. Graças a Deus não tinha sido eu e o juiz também entendeu e me soltaram, doutor. Fui pronunciado disso. Esse ponto que eu queria chegar. Lá na vila, pelo que eu tenho visto ali, o pessoal comete homicídio e quem cometeu o homicídio diz que foi o outro e o outro, a polícia acaba acreditando e leva. É mais ou menos isso que acontece ali? Sim, doutor, é assim mesmo, por causa dessas denúncias anônimas e tal, a pessoa vai, mata e joga em quem que ela não gosta. Ah, eu não gosto do Dr. Peter, eu vou jogar nele. Daí na hora, se você não tem uma câmera te gravando, ou você não está em um lugar que tenha pessoas, até você explicar, você já ficou 8 meses, que nem eu fiquei 7, 8 meses. É muito fácil eles pegar os usuários de droga na abstinência, dar 2, 3 mil reais e mandar ir na delegacia falar que viu que foi você, que é você. Isso daí você vai ficar uns 8, 9 meses ou vai até com o júri, doutor. Vai perder o maior tempo da tua vida e sendo que não foi você que nem aconteceu comigo. Eu sou a prova viva disso. É isso aí. Se você morasse no Batel, acho que não aconteceria coisas assim, mas tudo bem. Não tinha acontecido isso, doutor. Joe, tem alguma coisa a mais que eu não perguntei, que você acha interessante passar para os jurados? Não, doutor, é só isso mesmo, doutor, que eu tô com a consciência tranquila, doutor. Tô triste, tô longe da minha família, não queria que nada disso tivesse acontecido, mas eu tô vivendo, tô suportando, doutor. Eu tô num lugar que não é tranquilo, o senhor mesmo sabe, aqui é sofrido, tô longe da minha família, perdemos aniversário, Natal, Ano Novo com a minha filha, mas em momento algum eu planejei o homicídio dele, planejei em arrancar a vida dele, em momento algum, doutor, em momento algum eu planejei isso. Jurados, retoma-se a questão de julgamento, agora pela última vez. Convido todos para que fiquem de pé, para que se faça a leitura da sentença. Tendo em vista que temos aqui público presente, inclusive parece familiares aqui das pessoas desse processo, eu só faço uma consideração e peço uma gentileza. A leitura da sentença é feita e eventual comentário que tenha que ser feito em relação a isso, não nesse ambiente, né? Então a gente faz aqui a leitura da sentença, dispensa a todos, se tiver que fazer algum tipo de manifestação que seja lá fora, tá bom? Mateus e Jonathan, conseguem me ouvir, né? Tá, perfeito. Então vamos lá. Mateus, Mário de Almeida e também Jonathan de Almeida. Realizamos aqui no dia de hoje o julgamento dos senhores, ouvimos testemunhas, os senhores foram interrogados, deram a versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o Ministério Público fez a exposição do que entendeu devido ao conselho de sentença, de igual forma também fez o defensor dos senhores a favor de cada um de vocês, certo? Ao final de tudo isso,
o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença, agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Matheus Maier de Almeida e também Jonathan de Almeida terão acesso na íntegra, se assim desejarem. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação ao acusado Matheus Maier de Almeida. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver o acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora da motivação torpe. A linha E, reconhecer a qualificadora de emprego de meio do qual resultou o perigo comum. A linha F, reconhecer a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Já no que se refere ao acusado Jonathan de Almeida, a linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver o acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora da motivação torpe. A linha E, reconhecer a qualificadora de emprego do qual resultou o perigo comum. E, por fim, a linha F, reconheceram também a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar os acusados, Matheus Maier de Almeida e também Jonathan de Almeida, pela prática contra o previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º, todos do Código Penal, ou, em outras palavras, aqui uma condenação para ambos de homicídio qualificado. Item 4, a dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral dos seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em relação ao acusado Matheus Maier de Almeida. Pena definitiva de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, regime inicialmente fechado. Já no que se refere ao acusado Jonathan de Almeida, pena definitiva de 28 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, também regime inicialmente fechado. Mantém-se aqui a prisão preventiva, já decretada, bem como também se ordena o início imediato do cumprimento da pena, tendo em vista a soberania que se revestem as decisões do Conselho de Sentença. Matheus e Jonathan, eu observo que os senhores estão sem o áudio, mas ainda assim a gente consegue se comunicar. Compreenderam aqui o conteúdo da sentença? Houve uma condenação dos dois, por homicídio qualificado. A pena total do Matheus foi de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e a do Jonathan de 28 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. Tá certo? Diante disso, eu preciso indagar aos senhores se tem interesse em interpor recurso. É só me responder afirmativamente ou negativamente. Tem interesse em recorrer? Sim? Os dois? Tá, ok. Então vou constar em ata, em sequência, o advogado dos senhores será intimado para que apresente razões. Dessa forma aqui, então, vou questionar o Ministério Público. Algum requerimento, alguma colocação? Não. Doutor Lucas. Doutor Peter, pela defesa, algum requerimento, alguma colocação? Só gostaria de ver a ata, incluindo que até o presidente estão algemados. Tá ótimo. Em verdade, já constou... Pois não? Não, estão com uniforme, não estão presenciais. Tá ótimo. Em verdade, já constou esse requerimento, também já tem consta uma decisão, mas, de qualquer maneira, a gente já vai formalizar, o senhor terá acesso na íntegra. Só a diferença é que é o presente momento, né? Você fala no início, no meio, agora no final, na situação. Não, é justamente esse o ponto. Na verdade, houve uma decisão determinando que assim ficasse, mas está formalizado. Tá certo? Bem, então, agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, em especial os jurados, ao público que nos acompanha aqui, não somente pela internet, mas também presencialmente. Na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.